Bom, vamos lá. A gente está fazendo esse tipo de palestra, vocês já viram possivelmente, ou quem não viu, vou me repetir. Ao invés da gente ficar inventando um tema, a gente pegou o livro do Divaldo, psicografado pelo Divaldo, pelo Espírito de Manuel de Ângeles, que tem capítulos curtos com um título, e a gente lê essas páginas, são 3, 4 páginas, e faz uma reflexão sobre isso. Então, ao invés de ficar inventando títulos e assuntos e temas e tal, a gente vai lá e pega algo extremamente bem escrito, com bastante profundidade e temos bastante chance de poder fazer uma reflexão sobre cada tema desse. Então, hoje, a gente ainda vai tentar consertar esse negócio aqui para poder, enquanto eu estou falando, vocês lerem também. Mas como é a primeira vez que a gente veio aqui de volta e não tem a mesma estrutura que tinha quando aqui era a Casa do Padre Pio, a gente ainda vai se adaptar. Mas a ideia é que passe aqui para vocês no telão. Mas o tema que a gente vai falar hoje é o porvir. E o que é o porvir? É aquilo que está por vir. É o futuro. Né? Isso é o porvir. E aí diz o seguinte. Eu vou tentar, eu falo bem devagar aqui para poder a gente ir tentando assimilar as palavras e tentar construir de fato, entender a ideia que é colocada na mensagem. Então vamos lá. Na apoteótica e glorificante mensagem de Jesus aos deambulantes carnais, Jesus, teve a preocupação de falar-lhes sobre o porvir que a todos esperam, sem exceção. Toda a sua doutrina é trabalhada nas perspectivas da imortalidade e nos incontáveis recursos do porvir inevitável. Porvir inevitável. Futuro inevitável. Nós somos espíritos eternos. Morremos da carne, mas permanecemos vivos como espíritos. E aí a gente está em plena evolução. Somos ainda muito rasteirinhos na nossa evolução, mas estamos em nossa evolução. Então é um porvir inevitável, até a gente chegar à grandeza de espíritos perfeitos, vamos dizer assim. Ensinou que a temporalidade do corpo é de breve duração. 70, 80, 100 anos, às vezes pouquinho, dependendo da situação da própria encarnação. Então ensinou que a temporalidade do corpo é de breve duração. Por mais larga se expresse a caminhada orgânica e favorável sejam os fatores de prolongamento existencial. Hoje a medicina, de fato, tem nos dado a oportunidade de ter uma vida prolongada muito mais do que era há muitos anos atrás. Todos e tudo marcham para o fatalismo do porvir. Porque a infinitude do universo nos demonstra que não há alternativa. O próprio universo está em expansão. Então, é só a lei do progresso. Faz a gente se melhorar, a gente vai, e o próprio progresso vai evoluindo. Então, é a lei do progresso. O próprio universo vai se evoluindo, vai crescendo. À medida que a sua palavra se popularizou, aqueles que a ouviram e se incumbiram de divulgá-la, adaptaram-na aos interesses mundanos que sempre antecedem a renúncia e a solidariedade. Nós, seres humanos, por mais bela que seja a mensagem de Jesus, nos tempos que ele morou, que ele viveu, e até hoje, através da própria doutrina, nós temos um defeito, de uma certa maneira, de poder adaptar essas mensagens para o nosso bem, para o nosso entendimento. E o nosso entendimento é um entendimento mundano, muito materialista. A gente não consegue transcender em relação a tudo que é falado por nós, para nós. E aí,
diz então que ouviram e se incumbiram de divulgar, adaptaram lá no passado, adaptaram os interesses mundanos, que é o que a gente faz de modo geral. Ignorando ou iludindo-se com as atividades carnais, procura-se concluir que o pensamento do Mestre, feito de misericórdia e de compaixão, tem a finalidade de tornar agradável e colorida a roupagem física, contrapondo-se à lei do progresso, que estabelece todos os períodos. Então é exatamente isso. Quer dizer, ele expõe para nós uma determinada coisa, mas nós entendemos aquilo com a finalidade de que estamos na matéria, estamos encarnados, isso aqui é paz e amor, e a gente não deve se preocupar a não ser com o nosso próprio corpo carnal e com as nossas coisas materiais. Isso é um equívoco nosso, é como a gente faz, é como a gente atua de fato no nosso dia a dia. A gente passa pela infância, passa pela juventude, maturidade e velhice. De um modo geral é isso. Mais uma vez, se a providência divina não tem um destino outro de aprendizado para nós, onde a gente às vezes alguém tem que desencarnar em período da infância, da juventude, mas a nossa história natural é isso, passar pela infância, pela juventude, pela maturidade e depois pela velhice. Fazem a caminhada de todos, sem qualquer exceção. Nada obstante, o véu do esquecimento material. O véu do esquecimento material, já sabemos, mas não cabe explicação, temos já estivemos aqui por várias vezes. Essa aqui é uma das tantas nossas encarnações. A gente não tem lembrança do passado. Não tem lembrança das nossas outras encarnações. Então é o véu do esquecimento. Imagina, fazer um exemplo rápido. Nós estamos habitando numa família. E aí você tem os irmãos, você tem seu pai, sua mãe, e seus familiares mais próximos. E você não se dá bem com a sua mãe, você não se dá, tem muita dificuldade com o seu pai, ou com o próprio irmão. Tem uma tendência fortíssima de que algo aconteceu de uma relação difícil entre vocês dois, entre membros da família, num passado, num pretérito, em outra encarnação. E justamente você está aqui para se recuperar em relação àquela pessoa. Imagina se aquela pessoa sabe que você, de alguma maneira, prejudicou a ela num pretérito. Não vai querer olhar na sua cara. Mas a sabedoria divina nos dá a oportunidade de estar como irmãos, como pai ou como filho ou filha, numa família que temos a possibilidade de muitas vezes ter pessoas afins conosco e ter a possibilidade de ter pessoas que temos resgates a fazer. Então o véu do esquecimento ele é extremamente bem-vindo para que a gente possa não conhecer isso e poder ter compaixão com aquele que é o seu familiar. Isso acontece verdadeiramente em todas as famílias. Tem aquele que você se dá bem, tem aquele que você não se dá tão bem. Mas, mesmo que a gente não se dê tão bem, a gente tem uma tendência de respeitar, porque é nossos irmãos, nosso irmão, nossa mãe, Está muito frio, é? Nossa Senhora. Vamos... Eu tô congelada. Acho que eu quero. Está aqui, olha. Acho. Não. Você chegou mais. Eu estou com frio também, eu estou com o meu pé gelado. Então, o véu do esquecimento, ele é uma dádiva divina para nós. Para que a gente não tenha um preconceito daquela pessoa que a gente teve um problema no passado. Imagina se você, ou se sua mãe, te acolhe e ela fez um mal para você, numa vida passada. Você vai olhar para ela e falar, cara, eu não quero te abandonar, não quero você como minha mãe. Mas ela, no amor de mãe que ela tem hoje, vai dar toda a orientação para você, todo o acolhimento nessa vida. Então ela está ali se retratando do mal que ela fez com você numa vida pretérita.
Então, nada obstante, o véu do esquecimento material, bênção para a evolução do espírito, faculta que se cultivem somente os fatos que dizem respeito ao corpo. Então, teoricamente, como eu não me lembro do meu passado espiritual, do meu passado de outras encarnações, eu aqui estou facultado só a olhar o meu corpo nesse momento. O mesmo sucede quando se adere às suas magníficas orientações. Esses mesmos interesses sobrepõem-se e o porvir parece que não será alcançado. De igual maneira, na formação do ser que parte da pequenez para a plenitude, do avanço para a plenitude do avanço, momento surge que se dá ao contrário, iniciando-se a degradação e a morte. Claro, a pequenez, tinha aqui as palavras, da pequenez para a plenitude, plenitude do avanço, mas em determinado momento começa a nossa degradação do corpo, até chegar à morte. Começa então um mecanismo de preparação para o abandono das ilusões. Então, ao longo desse período de juventude, criança mesmo, nós temos uma tendência nessa geração de querer dar tudo para os nossos filhos. E eu absolutamente me ponho dentro desse meio. Você quer dar tudo, você quer dar o melhor para o seu filho. Você tem condições de dar o melhor, ou às vezes não tem tantas condições, mas você tira de você para poder dar para o seu filho. Então a verdade é que a gente tem o intuito nesse momento de fazer com que a vida dele seja agradável. Mas é um grande equívoco isso, no final das contas. Porque nós estamos ensinando a valorização do material. E aí, começa então o mecanismo da preparação do abandono das ilusões, e aí eu me perdi, vou voltar. Então a gente começa desde cedo, nessa geração, aqui ou em todas as nossas gerações, pouco passadas, a ter uma percepção de que o material é mais importante, de que o físico é mais importante do que o lado espiritual. Mas chega um determinado momento da nossa vida que a gente vai ficando mais velho e que essas coisas vão perdendo sentido. Então, por que precisa ser só quando vamos ficar mais velhos? Isso pode ser antes. A gente tem toda a oportunidade de fazer com que isso seja antes. O casal aqui, filho novo de 2 anos de idade, está aqui ouvindo uma palestra que pode fazê-los refletir de que dar o bem para o seu filho, dar condição de estudo, condição de moradia, de conforto e dar presentes, faz parte da vida. Mas não precisa fazer e tirar da frente dele todas as dificuldades que ele possa vir a ter no futuro. Porque chega em determinado momento, o que acontece, isso eu lido com os meus próprios filhos, fica sem saber o que fazer. E falou para mim um determinado dia, eu falei, você precisa tomar conta da sua vida. E ele falou claro para mim, você me deu tudo sempre, o que você está me cobrando agora? E ele não está errado. Não está errado. Então, é um equívoco. Você, como pai, você quer dar o melhor para o seu filho. Mas, eu cheguei lá, você já está com 22 anos e tudo mais, você já tem que tocar a vida por si só. E a verdade é que, por que você está me cobrando isso agora? Durante 22 anos você nunca me cobrou isso. Então, todos ainda temos essa oportunidade com quem lidamos, mas principalmente os pais jovens aqui, ou quem não tem filho ainda, de poder falar, cara, eu posso fazer um pouco diferente. Não sejam de estranhar a decadência das forças, quando a gente vai ficando mais velho, a decadência das forças, a perda da limpidez das faculdades psíquicas, a indiferença em relação às posses, a indiferença em relação às posses e bens. Aqui se apega de maneira doentia e não poucas vezes desestrutura o período em que se encontra no processo existencial.
Então é isso. É valorizar sobremaneira os nossos bens materiais, a nossa carne. E a gente se apega de maneira doentia verdadeiramente. Não acostumado à reflexão do pensamento do Senhor, do qual se tornou conhecimento superficial. Espera-se pelo milagre da sobrevivência do corpo aos impositivos do desgaste físico que lhe é natural. Cuida de reflexionar em torno da tua jornada material, realizando uma análise dos acontecimentos vivenciados, a avisar de maneira subliminal sobre as ocorrências que virão no futuro. Vivemos no material, mas façamos sempre uma avaliação e entendamos que temos um porvir. Estamos no caminho certo? Esse é o grande questionamento. Assim vive consciente da construção do teu porvir, que está esperando pelas tuas programações, teus planejamentos. Não penses no protecionismo especial para ti, para cada um de nós, e de méritos capazes de conhecer-te, de conceder-te uma experiência única e prazerosa. Essa é uma parte da reflexão do porvir. O porvir está sendo alcançado a cada momento. O que anelavas, aspiravas, ambicionavas no passado e tinhas como futuro, já se transformou em vivência vencida, em passado. Aquilo que a gente estava programado, já passou. A gente fez aquilo que aspiravas, ambicionavas no passado, e tinha uma percepção de futuro, aquilo de uma certa maneira já passou, porque já ficou no passado. As nossas ações sempre de hoje ficaram no passado. Assim também, o teu hoje é o teu porvir visto anteriormente como algo que estava distante e agora já não tem significado, exceto pelas consequências que ficaram. Olha que coisa interessante. Aquilo que você projetava como importante para você em determinado na vida, as ações que você tomou, aquilo que você almejava, aquilo de uma certa maneira você almejou, você conquistou, não conquistou, você fez, você lutou por aquilo. A verdade é que aquilo, pelas tantas, ficou no passado, e o que sobra para você nesse momento é o resultado disso, que é as consequências dessas ações. Assim sendo, desfruta do teu hoje, fruindo as dádivas da vida e programando-te para o teu porvir eterno. Não enfloresças as mensagens de Jesus com as láureas, que são as recompensas, os prêmios terrestres que ele mesmo rejeitou. Então, por que nós não rejeitaríamos? A gente deveria rejeitar essas recompensas, os prêmios nossos dessa nossa vida. Optou pela renúncia humana e para a glória divina, vivenciando dores de todos os tipos e sempre altaneiro, elevado sem pedir ao Pai que o aliviasse. No Calvário, entregou-se à vontade celeste, embora ao quebrado e seminu. Logo depois, retornando à vida, abundante, jamais se queixou ou reclamou, porque ele, Jesus, era o embaixador do céu para elevar a terra. Não te deixes embair, não te deixes enganar pelas humanas homenagens, porque tudo vira pó, conforme no começo. Cada desilusão, antagonismo, retaliação de que sejas vítimas, sabe o quê? Agradece. Porque estás restaurando o equilíbrio que desarmonizaste. Todo aplauso, recompensa, homenagem e destaque recebe com simplicidade, considerando-te em débito com as misericórdias de Deus. Trabalha hoje o teu amanhã e preocupa-se com os testemunhos, recordando dos mártires cristãos cujas vidas e mortes
comovem-te o coração. Quem tem a oportunidade de ler alguns livros espíritas, principalmente os livros do Emmanuel, e tem um que me chamou a atenção especificamente, que é exatamente essa questão do cristão. Em Ave Cristo, 50 anos depois, ou Ave Cristo, algum dos dois, você tem ali, através das palavras do Emmanuel, ele contando como que os cristãos eram tratados, mas como que eles eram aguerridos, claros, com a sua cristandade, com aquilo que era na época a Boa Nova, com a mensagem de Jesus. Eles eram verdadeiros cristãos. Nós hoje somos uma pluma perto daquilo, um algodão doce perto daquilo. Eles eram, porque eles passavam pelos crivos de serem perseguidos por aquelas ideias que eles de fato acreditavam naquela época. Hoje nós somos espíritas cristãos. Nós somos verdadeiramente cristãos, seguimos a doutrina de Jesus, tudo aquilo que Jesus expôs para nós, nós seguimos isso no nosso dia a dia. Temos muitas falhas, essa é a realidade. Todos nós, sem exceção, somos muito imperfeitos. E a leitura nos faz ter um pouco do conhecimento para que a gente possa fazer uma análise, uma autoanálise e tentar entender aonde que eu posso mudar, o que eu posso fazer de melhor da minha vida. E aí a minha vida para comigo, fazer da minha vida para com o outro, para com meus familiares, para com quem está ao meu lado. E vamos mais além, vamos fazer a caridade, solidariedade. Somos todos irmãos, somos absolutamente todos irmãos iguais. Temos as nossas afinidades, temos as nossas desavenças, mas somos absolutamente todos iguais perante Jesus, perante Deus. Então não cabe a nós, principalmente a questão do julgamento, porque a verdade é que a gente nunca conhece a história do outro, nunca conhece. Não conhece as dores do outro, não sabe do seu. Se não conhece a história do outro quando está nessa encarnação, muito mais as histórias pretéritas deles de outras encarnações. Então, não cabe o julgamento. Mas a gente é rei disso. A gente é rei de fazer o julgamento. A gente não dá conta da verdade, a gente não dá conta da nossa própria vida. Mas adora meter o bedelho na vida dos outros. Em relação ao teu amanhã, aprende algo fundamental: abandonar emocionalmente tudo quanto te constitui razão de apego. Objetos que te fascinam, propriedades que tornaste encantadoras, como com arquitetura e organização estética para o conforto excessivo, semoventes de alto preço, não sei o que é semoventes de alto preço e raças valiosas, pessoas e suas amizades que parecem fundamentais à existência, têm o valor e o significado que lhes são atribuídos. Nós atribuímos valor às pessoas, às coisas, mas chega um momento em que perdem totalmente o valor. Gente, não nos interessa mais. Por que eu fiquei conectado àquela pessoa, naquela situação, ou aquele bem que eu lutei durante anos e quando eu conquistei? E aí pode ser um carro, pode ser um apartamento, pode ser o que for. Pode ser uma viagem, aí você chega lá e é tudo isso. E o carro você acostuma, no mês seguinte você já vai... Você já não está mais olhando para o teu carro, já está olhando para o carro do vizinho. E assim é. A gente é incansável em querer sempre mais. Nesta análise, repassa que, se atingires o período da velhice, tens necessidade de outros valores para manter o sentido da vida. Preciso contar uma passagem. Estava ontem em casa da minha mãe em São Paulo. Eu tomei um café com ela. E aí, ela tem 82, 84 anos. E está, sei lá, a gente nunca sabe, mas aparentemente, você
A gente claramente percebe que ela está se esvaindo, do fluido vital dela está indo embora. E ela me vê falar sobre espiritismo já faz alguns anos. E ela, católica, vai na missa, assim como eu sempre fui também. Agora eu adoro ir na missa também. Mas católica, e ela está preocupada. Ela está preocupada. Porque ela fala assim, o que vai ser de mim? Eu vou para um umbral, né? É a pergunta clássica. Eu vou para um umbral, né? Todos vão para um umbral, né? Eu falei, não necessariamente. Mas, possivelmente, o que te leva para um umbral é a tua consciência. Quando você morre, você depara, sem véu nenhum, com a tua consciência, aquilo que você foi aqui. E aí eu fui obrigado a fazer uma certa análise, sem tentar julgar minha própria mãe, fui tentar fazer uma certa análise da vida dela. Eu falei, mãe, você é uma pessoa boa, você quer o bem das pessoas, principalmente o bem da família, a união familiar, renunciou a várias coisas por conta de um marido, de uma família e tal e tal. Porém, ela deixou passar a oportunidade de fazer por outros. É fundamental. Não é só a nossa família que existe nesse mundo. Somos todos irmãos. Entende? Então, é a minha mãe que tem um amor tremendo por mim, me defende em todas as oportunidades, inclusive me defende de mim mesmo. Que outro dia eu fui falar mal de mim, ela falou, não, mãe, velho. Cara, não acredito. E aí, eu falei, bom, eu falei, mas mãe, você é uma pessoa que renunciou e tal, mas assim, olha, eu acho que ainda dá tempo de você poder pensar e fazer mais por outros. Já está meio capenga, né? Difícil andar e tal, mas enfim, faça alguma coisa mais para os outros. Você viveu a vida, uma condição financeira boa, teu pai te deu, depois o seu marido te deu. Você pouco fez para poder retribuir aquilo que você teve. Pensa nisso. Mas agora é tarde. Eu falei, bom, se agora é tarde, pede perdão. Mas tenta fazer alguma coisa ainda. Sempre há tempo de mudar. Independente do momento que você está na vida. Nem que mude a própria consciência. Mude a consciência, peça perdão e fala, meu Deus, preciso fazer diferente, nem que seja da próxima vez. Mas você já chega do lado de lá um quê de arrependimento que de alguma forma ajuda. Mas eu acho que ela não vai para um umbral. De qualquer forma, eu falei isso para ela. E é isso. Então, quando chega na velhice, teus valores se perdem. Aquilo que é tão importante de ter, e de ser, e de bonita, e fotos maravilhosas para Instagram da vida, tudo isso se perde totalmente a necessidade. Não vale de nada. Porque tudo isso, no final das contas, vira pouco. O que vale é aquilo que a gente fez. Então, em assim sendo, vive cada momento em clima de totalidade, extraindo todas as possibilidades que estão ao alcance, porque nunca mais a oportunidade deste momento se apresentará com as mesmas circunstâncias. Para que o bem possas viver, o porvir, para que bem possas viver o porvir, recorda-te do já experimentado, das ocorrências que te foram importantes no passado, tentando pela imaginação revivê-las, fruindo aquilo a que não deste valor, recusando o que mais tarde demonstrou ser pernicioso e na ocasião parecia-te benéfico e fundamental. Vale sempre essa análise. A vida tem as cores que lhe dás, variando do escuro e tenebroso ao brilhante e intensa claridade. Qual que a gente quer viver? Escuro ou tenebroso, ou brilhante e de intensa claridade? Aonde a gente quer estar? E aí a terceira reflexão que ela faz é:
não é por acaso que tomas conhecimento dos valores do Evangelho. Nenhum de nós. Não é por acaso que tomas, todos nós, conhecimento dos valores do Evangelho. Quem os lê jamais permanece como antes. Você pode continuar com as mesmas atitudes, mas o pensamento muda. Que de alguma forma você vai se sentir incomodado com aquilo que você continua fazendo. Quem o lê jamais permanece como antes. Desse modo, prepara-te, porque o porvir que esperas já começou. O hoje é o ontem que já passou e o amanhã que virá. E aí, a reflexão no final é assim: nós queremos um porvir melhor. Não tenha dúvida, todos nós queremos um porvir melhor. A grande pergunta é se nós estamos dispostos a vivenciar as palavras de Jesus para poder, semeando hoje, colher no futuro. Eu quero ter um porvir melhor. Eu quero ter um futuro melhor. E aí eu posso falar de hoje, ainda nesta encarnação, aquilo que eu ainda posso fazer nessa encarnação, para que no próprio futuro, no próprio porvir desta encarnação, eu possa ser merecedor de coisas boas que eu fiz a partir de agora. Mas a pergunta é: estamos dispostos a fazer isso? Ou só acreditar na bênção divina, na força do nosso anjo da guarda, do nosso mentor, em poder nos incentivar, mas na realidade eu não estou muito disposto a fazer essas mudanças? Essa é a grande pergunta. A gente ganha o conhecimento, a gente escuta uma palestra, eu olho, escuto isso, leio, falo: meu Deus do céu, eu preciso mudar tanto. Mas isso acaba sendo sempre, como sempre é, um puxão de orelha para nós. Se você quer um porvir melhor no futuro, começa hoje aquilo que você entende que não está correto na sua vida. É simples. Precisamos de disciplina e vontade para mudar. Ah, mas a minha vida é difícil. Ah, mas meu filho. Ah, mas minha doença. Tudo faz parte de como a gente encara as nossas dificuldades, por aquilo que passamos. Aquela ficha, em determinado momento da vida, logo no começo, a pessoa foi lá, escreveu e tal, e estava uma bagunça, eu levei para casa e resolvi organizar. E aí, pouco conheço o nome das pessoas. E aí eu comecei, não era de fato importante, eu não leio o nome da pessoa, mas eu começo a ler o drama que a pessoa vive. E é toda sorte de problema. Problema de relacionamento, problema de dinheiro, problema de saúde, culpa por determinadas situações, não aguenta mais determinada situação, com o marido, com a mãe, com o filho, é droga, é dinheiro, é toda sorte de problema. O que nos diferencia entre seres humanos é como nós lidamos com aquela situação. O quanto nós valorizamos aquela situação ruim, aparentemente ruim, que você está vivenciando. Vivencia tudo na sua vida com alegria, com compreensão. Vai ser muito mais fácil. Estou passando por isso por algum motivo. Isso não quer dizer que você não precisa reagir. Reaja, mas reaja com dignidade, sem se fazer de vítima perante a tudo que te acontece. Então é isso. Seja uma pessoa melhor no teu dia de hoje, para que tenhamos todos um porvir melhor, um futuro melhor, e que a gente possa chegar ainda dessa encarnação para uma próxima, mas quando a gente, todos aqui, morrerem,
a fatalidade da morte é a única que a gente tem a certeza, é o seguinte: quando a gente chegar do lado de lá, possamos ter a oportunidade de abraçar os amigos espirituais que vieram te buscar, porque você foi sim uma pessoa que fez por merecer na vida atual, com o conhecimento que você obteve, e você não vai para um umbral, você vai ser recebido por amigos espirituais de outras existências, entes queridos que já se foram, de outras encarnações também pode ser, mas vão te receber. E você vai ficar feliz por poder ter se dado a oportunidade, com vontade, com disciplina, de poder chegar lá do lado de lá e conseguir abraçar esses irmãos. Então, que isso seja o nosso recado para hoje, que a gente possa refletir sobre isso e ver de fato onde a gente pode mudar, semear hoje para poder colher no futuro. Tá bom?